Bom, ontem a gente trazia informação, mudando de assunto, sobre o corpo do ator Jeff Machado, que foi encontrado dentro de um baú. E aí as investigações ainda estão em andamento. Uma das principais linhas de investigação, a Polícia Civil trabalha aí com a hipótese de que ele poderia ter sido vítima de estelionato e teria descoberto esse estelionato e aí logo depois teria sido assassinato. Tem outros detalhes que agora começaram a ser descobertos e desvendados pela Polícia Civil. A Gabi Souza está com a gente no estúdio para trazer essas informações. Oi, Gabi, bom dia para você. É isso, Agatha, bom dia para você também, Zé, Rodolfo, Dona, olá a todos. Tem novidade sobre esse caso, porque a gente teve acesso, né, ao laudo, né, e, portanto, esse laudo da necrópsia do ator Jeff Machado, de 44 anos, apontou que a causa da morte não pode ser determinada justamente por causa do estágio avançado ali de tempo de decomposição, né, em que o corpo dele foi encontrado. No entanto, tem alguns detalhes que chamam a atenção no documento. Esse documento aponta, né, que as mãos do Jeff estavam amarradas para trás com fita adesiva e que tinha um fio de telefone enrolado no pescoço dele. Bom, a Polícia Civil diz o seguinte através desse laudo: as causas, de fato, não pode ser apontada por conta do tempo, mas considera algumas hipóteses. Que hipóteses são essas que a Polícia Civil está considerando? Em virtude das circunstâncias, né, em que esse corpo foi encontrado, eles consideram, né, asfixia por sufocação direta e estrangulamento. Então, são alguns detalhes aí que chamam a atenção nesse laudo, no qual a nossa equipe teve acesso. Bom, a gente lembra também, né, Agatha, que as investigações, a todo momento, né, a polícia está tentando desvendar esse mistério da morte desse ator, e o celular, né, segundo o advogado, né, que representa esse caso, o celular, notebook e outros pertences desapareceram. Portanto, foram feitas algumas movimentações bancárias e assim, algumas transferências também, isso tudo no dia 21 de janeiro, R$3.000, uma compra no cartão de crédito desse ator e um saque de R$400 no dia 24 de janeiro. Portanto, a Polícia Civil agora também está tentando, né, chegar em quem fez essas transferências, porque tem aí, a gente está falando de um ator que aparece morto dentro de um baú, depois de meses. A gente lembra que ele estava, né, desaparecido já desde janeiro, e esse caso só veio à tona justamente porque os cachorrinhos ali do ator, né, como a gente vinha informando aqui na nossa programação, enfim, a família começou a achar estranho, a ONG em que esses cachorros estavam também começou a ligar para dizer que o ator já não comparecia mais, e daí começou uma investigação. Tem previsão já para o sepultamento dele. Esse translado deve acontecer hoje mesmo, mas a gente está em contato também com o advogado para entender como é que vai ficar esse trâmite. Gabi, é um trabalho muito grande para a perícia técnica, que usa uma ciência, Rodolfo. Eu gosto muito de estudo de perícia técnica. Tem uma ciência chamada cronotanatognose. Crono, do grego, vem tempo, né? Tanato vem também do grego, que significa morte. Então é ciência de estudo da morte, do tempo da morte, em quanto tempo aquela pessoa morreu. Existem várias técnicas, usam até insetos para fazer esse tipo de análise. Agora, no caso de sufocamento, Rodolfo, esse período prejudica muito o trabalho da perícia entre o desaparecimento e o encontro do corpo, pelo seguinte: quando há um esganamento, uma asfixia, os pulmões apresentam umas manchas. Exatamente o que aconteceu com o Sandro, do caso do ônibus 174, lembra, Rodolfo, do 174? O Sandro foi esganado. Nos pulmões de alguém que morreu esganado, essas manchinhas aparecem, elas se chamam petequias subpleurais. Só que em função do estado de decomposição do corpo do ator, é muito difícil o trabalho pericial. Porém, além dessa dinâmica, precisa entender se o assassino fez isso sozinho, porque ele encontrou uma casa, ele cavou um buraco de 2 metros de profundidade, ele colocou o corpo de um homem, um corpo pesado, num baú de madeira. Depois ele concretou esse lugar só foi aberto com a ajuda de uma britadeira, Rodolfo. Então, será que agiu sozinho? Teria a capacidade de um homem, uma pessoa, para fazer isso sozinho? Então tem muita coisa em termos de dinâmica e de perícia técnica para entender o que aconteceu aí. Sem dúvida. Eu queria só aqui ressaltar o trabalho ontem da Nicole Tim,
porque já no final do programa, eu tinha perguntado para ela ao longo do programa se levaram alguma coisa do ator, do Jeff. Ela apurou ao longo do programa de ontem mesmo e ainda já no finalzinho do programa ela me mandou uma mensagem, não consegui a tempo trazer dentro do programa. Sim, realmente, alguns pertences dele foram levados, celular e alguns outros pertences, inclusive algumas coisas teriam sumido da própria casa do Jeff também. Porque a gente perguntava isso, né, Gabi, até para saber se não levaram nada, se não tivessem levado nada, reforçaria algo que não tinha a ver com, por exemplo, valor, né, coisa material. Tudo isso está sendo levantado. Eu fiquei ontem muito curioso porque tudo leva a crer, como você estava falando, Gabi, em cima do principal suspeito, que era em tese um amigo dele, que tinha acesso à casa, que tinha a chave da casa dele, que é o mesmo cara que alugou essa casa no final do ano passado, essa casa onde o corpo foi encontrado enterrado, concretado dentro de um baú. A dona da casa é que passou essas informações. Ele, inclusive, logo depois do sumiço do ator, em janeiro, já prestou um depoimento. Só que, se eu não estou errado, Gabi, ele, nessas últimas semanas, enfim, depois desses últimos passos da investigação, inclusive a localização do corpo, ele desapareceu, escafedeu-se. Ele não foi mais localizado, não aparece e é tido como principal suspeito, não é isso? Isso. É isso mesmo, Rodolfo, exatamente isso. A gente também tem aqui, né, a informação da principal hipótese de que ele foi morto na casa dele, que fica em Barra de Guaratiba. Por quê? Existe uma multa do carro dele no dia da morte, dia 23 de janeiro. Essa multa chegou na família, né, do ator e eles apresentaram para a polícia. Então, assim, no dia 23 de janeiro, 8h26 da noite, para ser mais precisa, essas informações, quem confirmou para a gente foi diretamente o advogado da família, né? Teve ali na estrada da ilha, no número 2122, um bloqueio viário policial no carro do Jefferson, né? Então, eles acreditam que o corpo estava dentro desse veículo e provavelmente estava sendo ali levado para o local onde ele foi encontrado ali, enfim, naquelas cenas horríveis que a gente viu aqui que agora, para quem está acompanhando a live, dentro daquele baú. Mas tem essa informação de que o carro dele, no dia da morte dele, levou uma multa, foi parado por uma equipe policial e levou uma multa. Fala, Dônula. Assim, é um horror, Rodolfo, é um horror, é uma coisa assim assombrosa, mas reitero, alguém fazer isso sozinho, sem um planejamento prévio, há muita coisa a ser descoberta a respeito desse caso. E esse ator, ele estava, ele fez uma participação na novela Reis da Record, está no ar essa novela. Então é um cara que estava trabalhando, um cara super apaixonado pelos animais, ele tinha um perfil no Instagram, onde ele postava os seus bichinhos, e é inacreditável, né? Parece série CSI da vida, de perícia técnica. Série de plataforma aí de streaming e tal. Eu vou te dizer, Gabi, eu fiquei muito também sensibilizado. É claro que a tragédia maior para essa mãe, inclusive desse ator e tudo, a tragédia maior é essa loucura, esse assassinato com requinte de crueldade, enterrado dentro de um baú, de bater. Mas eu fiquei também muito sensibilizado ao ver as imagens dos bichinhos, dos cachorros dele, que depois da morte, depois do assassinato, ficaram soltos nas ruas e foram encontrados a quilômetros e quilômetros da casa dele. Bichos de uma raça, que é uma raça inclusive super diferente, todo mundo estranhou um bicho desse solto, né? Não é um vira-lata andando por aí, são bichos bonitos, eu acho que é a tal da raça Setter, não é isso? É o nome? É assim que fala a raça? Isso. Não conheço tanto, mas eu tava vendo as imagens, os bichinhos esbaforidos pela rua, com a língua de fora, sem água, sabe? Tipo, no meio de uma rua, assim, na Zona Oeste, tá lá um bicho, assim, meio perdidão, olhando pro nada, sabe? E eles, bichinhos, aí uma ONG de animais encontrou, e inclusive parece que foi fundamental para poder essa história acontecer, porque foi atrás da possibilidade do dono, quem teria abandonado, de quem seria, chegou a família dele, do ator, até então eles não tinham essa informação, essa convicção de que ele estava desaparecido, que algo pior poderia ter acontecido, mas eu fiquei com a peninha. A gente sabe, aliás, não sei se vocês
procurar essa informação. O que aconteceu com os bichos? Então, né? Eu acho que eram 12, sei lá. Isso, eram 12, 2 morreram depois, ficaram muito tempo Morreram? abandonados, sim, não resistiram nas ruas, porque alguns só que foram encontrados, desses 12, 8 foram encontrados, 2 morreram e os outros a ONG está cuidando, a família provavelmente vai pegar de volta, mas nesse primeiro momento eles estão preocupados com o enterro, o translado do corpo do Jeff, enfim, Mas peraí, os 8, você falou 8 foram encontrados e estão com quem, se 2 estão com a ONG? 2 morreram. A ONG tá com os outros 6. 2. Com 6. Não, peraí, pô, que isso, Agatha? Essa conta é difícil. Você falou que eram 2 que morreram, lamentavelmente, 2 que estavam com a ONG e 8 que foram encontrados. Estão com quem? Não, olha só, 8 encontrados. Desses 8, 2 morreram. Então tem 6 com a ONG. Os outros, que para completar os 12, estão perdidos, entendeu? Não foram nem encontrados ainda. E aí o chip que tinha nesses cachorrinhos é que localizaram que eles eram do Jeff. E aí a ONG foi atrás da família. Eram chipados os Eram cachorros. chipados, isso. Eram chipados, e aí entendi. a ONG foi atrás da família. E aí foi aí que a família teve certeza. Porque falou, olha, ele nunca abandonaria os cachorros. Isso nunca aconteceria. E fora também as suspeitas da mãe, né? Que é aquela coisa, a mãe sente. E no depoimento da mãe, que chamou muita atenção também, Rodolfo e Dona Olé, que ela disse, tinha alguma coisa errada nas mensagens do meu filho. Eu sentia que não era ele quem estava mandando aquelas mensagens pelo WhatsApp quando ela tentava falar com ele. Aí depois que essa ONG fez contato, não teve mais dúvidas, né, de que alguma coisa de errado estava acontecendo. Meu Deus do céu. Coisa horrorosa. E que a polícia, se esse principal suspeito não tivesse problema, né, Dono? Era isso que você ia falar? Por que ele não se apresentou até agora na delegacia? Olha, não tem nada a ver. Que nem aquele entregador do bombom envenenado que matou uma mulher com chumbinho. Ele logo que viu o negócio, ele que tinha feito a entrega, ele apareceu, deu entrevista e falou, não tem nada a ver com isso não. Foi uma mulher que me entregou, só fiz a entrega, hein? Tem nada a ver. Foi lá, deu entrevista, deu depoimento, deu informação, ajudou a Polícia Civil a localizar o filho da mulher que tinha mandado para ele o bombom para ser entregue. Então cadê esse principal suspeito? Pô, estão me acusando aqui. Rodolfo Schneider foi o último, estava com ele, tinha acesso à casa dele, etc, etc. Pode ser o principal suspeito do crime do Vinícius Dono, lá não sei das coisas. Opa, meu irmão, não tem nada a ver com isso não. Tá aqui, ó, tô indo na delegacia para falar. O cara tá sumido por quê? Pô. Valeu, Gabi. Tá aqui meu álibi, né? Tá aqui meu álibi. Apresenta o álibi. Cadê? É óbvio. Obrigado, Gabi, pelas informações. Valeu, gente. Agatha. Tem.